tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de Geografia. Nosso último encontro para estudarmos um pouco mais sobre geografia foi no Google Meet, onde nós falamos um pouco sobre os aspectos naturais da região sul. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre os aspectos econômicos da região sul, tá? Então peguem o livro de vocês, de geografia, claro, abram na página 301 para iniciarmos juntos a leitura, a reflexão. Vamos marcar algumas páginas, alguns trechos importantes aí e depois finalizar com a resolução das atividades, tá bom? Então peguem o livro, abram e acompanhem comigo. Hoje nós vamos refletir através de leitura, tá bom? Então, aguardo vocês aí com o livro aberto para leitura. Vou começar, tá bom? Quinto ano, então vamos lá. Acompanhe junto comigo a leitura, né? Durante a leitura eu vou explicando melhor, vamos passando marca-texto em algumas frases aí, destacando algumas informações importantes para facilitar o nosso entendimento aqui a respeito da matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos, né? Mais precisamente sobre as atividades econômicas desenvolvidas na região sul. Vamos começar pela página 301, que está aparecendo aí na telinha para vocês, tá? Página 301. Aspectos econômicos da região sul. Vamos começar falando sobre a agricultura da região sul, tá? A agricultura é a atividade econômica mais importante da região sul. Então já destaca. Se ela é importante, significa que tem muita influência e tem um porquê da agricultura ser a atividade mais importante de lá. Vamos continuar a leitura que nós iremos entender. O clima, que vocês já sabem, né? É um clima mais frio, o clima subtropical. O solo, as técnicas e os equipamentos utilizados pelos agricultores permitem a obtenção de boas colheitas. Então, é um conjunto de coisas que favorece uma colheita boa. Se a colheita é boa, é claro que a agricultura terá uma grande importância, né? Na região sul, destacam-se os cultivos de soja, café, arroz, trigo, fumo, uva, milho e algodão. Claro que é cultivados outros tipos de vegetais, porém esses aqui são aqueles que mais se destacam. Bom, então passa marca-texto também no segundo parágrafo completo. O clima, o solo, as técnicas e os equipamentos utilizados pelos agricultores permitem a obtenção de boas colheitas. Isso vai justificar o primeiro parágrafo, né? Onde diz que a agricultura é a atividade mais importante da região sul. Então você já conhece um pouquinho das características naturais, agora você já conhecendo um pouquinho das atividades econômicas e já sabe que a atividade econômica mais importante é a agricultura. Continuando a leitura. Pecuária. A pecuária é bastante desenvolvida no sul. Os campos, né, que é uma vegetação características, né, nós falamos até dos pampas, pedi até uma pesquisa para vocês. Isso contribui muito para a pecuária, tá? Vamos continuar a leitura. Os campos constituem excelente pastagem natural para a criação do gado bovino, principalmente na Campanha Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, onde são criados também ovinos. Em Santa Catarina e no Paraná, tem grande destaque a criação de suínos. Então, como eu disse a vocês no nosso último encontro no Google Meet, sempre uma coisa contribui com a outra, uma coisa está interligada com a outra. A vegetação contribuindo aí com a atividade econômica, né? Como lá há presença de grandes campos, conhecido como pampas, isso favorece a pecuária, a criação de animais, tá bom? Então, pegando o marca-texto, nós vamos marcar o seguinte: os campos constituem excelente pastagem natural
para a criação do gado. Somente isso, tá bom? E aí nós vamos para a página 202. Na página 302. Já na página 302, nós vamos falar um pouquinho do extrativismo, tá? Os três tipos de extrativismo são bastante desenvolvidos no Sul. O extrativismo vegetal, realizado de forma descontrolada durante 150 anos, praticamente extinguiu a araucárias, que a gente falou também na aula passada, que é uma vegetação característica, né, da região sul. E outras espécies que crescem à sua sombra, como o cedro, a embuia, a canela e a gameleira. O extrativismo animal tem como principal atividade a pesca no litoral e nos rios da região, onde é grande a produção do pescado. Logo abaixo da imagem, o extrativismo mineral tem como destaque a produção de cobre e chumbo, mas a maior riqueza mineral da região é o carvão. Santa Catarina concentra as maiores reservas de carvão mineral do país. No Paraná, encontra-se um mineral usado como combustível e que no futuro poderá substituir o petróleo, o xisto betuminoso. Peguem o marca-texto, vamos voltar lá no início do texto e vamos marcar a primeira frase do segundo parágrafo. O extrativismo vegetal é realizado de forma descontrolada. Praticamente extinguiu a araucária e outras espécies que crescem à sua sombra. Até aí tá bom, tá? Continuando, o extrativismo animal tem como principal atividade a pesca no litoral, tá? Então, até a pesca no litoral tá ótimo para você destacar. E logo abaixo, aí no último parágrafo, nós vamos destacar a seguinte frase. O extrativismo mineral tem como destaque a produção de cobre e chumbo. Mas a maior riqueza mineral da região é o carvão. Até a palavra carvão, destacando um pouquinho aí de cada um dos tipos de extrativismo. Página 303. Nessa página nós vamos falar um pouquinho das indústrias, né? E olha que interessante, já começa dizendo que o Sul é a segunda maior região industrializada do Brasil. Eu acho que você sabe por quê que a região Sul é a segunda maior região industrializada. Porque você acabou de estudar sobre a região Sudeste e neste momento você aprendeu que a região Sudeste é a mais industrializada, né? Então ela está em primeiro lugar. Bom, então observe no mapa a seguir a distribuição das indústrias da região. Pega o marca-texto e marca a primeira frase, tá? A região sul é a segunda maior região industrial do Brasil. Observando o mapa, sua legenda, né? A gente pode ver a distribuição, a quantidade. Claro, também é a concentração maior de indústrias nas capitais, como vocês podem ver através do mapa. Leitura. Continuem aqui comigo, tá? A indústria de transformação é bastante desenvolvida, com destaque para as indústrias de produtos alimentícios, de bebidas, de madeira, de vestuário, de calçado, têxteis, química e petroquímica. As indústrias automobilísticas também são muito importantes para a economia do Sul. Continuando. Na região, há duas importantes refinarias de petróleo. Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Bom, aqui a gente não precisa marcar muita coisa não, nós só vamos colocar assim, ó, no início desse segundo parágrafo aí. A indústria de transformação é bastante desenvolvida, com destaque para as indústrias de produtos, aí vocês vão até petroquímicas, bom, as mais desenvolvidas lá.
E podemos dar continuidade para a página 304, falando um pouquinho do comércio da região sul. Vamos lá? O comércio da região sul é bastante desenvolvido. A venda e a compra de produtos são realizadas com outros estados do Brasil e também com países estrangeiros. O sul exporta madeira, celulose, carvão, cereais, carne, lãs, têxteis, produtos têxteis e alimentícios, e importa máquinas, acessórios industriais, produtos químicos e veículos, tá? Aqui não precisa de vocês marcarem muita coisa não, tá bom? Turismo. Nós falamos também um pouquinho, a gente até conversou com a Vitória um pouquinho, né, sobre o sul, o clima, a sua cultura lá, né, alimentação e até mesmo as construções chama bastante a atenção de turistas, né? Vamos falar um pouquinho disso. As principais estações turísticas da região sul são o Complexo de Itaipu, as Cataratas do Iguaçu, os rios Paraná e Iguaçu, tem também as cidades serranas de Gramado, Canela, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, muito conhecidas, né? As cidades fundadas por imigrantes como Blumenau, Joinville, Bento Gonçalves e Garibaldi, também muito conhecidas. As praias de Santa Catarina, as formações rochosas de Vila Velha e Paraná. Aí nós temos a imagem belíssima, né, da cachoeira aí em Cambará. Muito linda, né? A queda d'água aí, uma coisa muito bonita mesmo. Já a página 305, falando sobre as cataratas, né, do Rio Iguaçu, muito cartão postal maravilhoso. Vou deixar para que vocês façam a leitura individualmente, ok, turminha? Vamos para a página 306, falando um pouco do transporte. A região sul dispõe de uma moderna rede de transportes com destaque para o rodoviário. 2 rodovias ligam o sul com quase todo o Brasil, a BR-101, que passa próximo ao litoral, e a BR-116, que atravessa todos os estados da região. Há também a rodovia do Café, que liga o norte do Paraná ao porto de Paranaguá, no mesmo estado. As ferrovias são utilizadas para transportar produtos da região até os portos. A estrada de ferro Graciosa liga Curitiba ao porto de Paranaguá, atravessando a Serra do Mar. Os principais portos marítimos do sul são os de Paranaguá, no Paraná, Itajaí, em Santa Catarina, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A navegação fluvial e a lacustre também são muito desenvolvidas. A fluvial depende principalmente dos rios do Paraná, Jacuí, Itajaí e Bicuí, enquanto a lacustre tem até, né, a definição de lacustre ao lado, tá, turminha? É praticada nas lagoas do Rio Grande do Sul, principalmente na Lagoa dos Patos. Os aeroportos da região são bem aparelhados. Os principais são os da capitais dos estados, destacando-se o Salgado Filho em Porto Alegre e Afonso Pena em Curitiba, ok? Então vamos destacar comigo aí algumas frases. A primeira é no segundo parágrafo. 2 rodovias ligam o sul com quase todo o Brasil, a BR-101, que passa próximo ao litoral, e a BR-116, que atravessa todos os estados da região. Ponto. Próximo. As ferrovias são utilizadas para transportar produtos da região até os portos. Até a palavra portos. Embaixo. Os principais portos marítimos, isso não precisa, tá? Então, aí só tá explicando um dos principais. A gente já falou sobre as funções. A navegação fluvial e a lacustre também são muito desenvolvidas. Ótimo.
E o último, os aeroportos da região são bem aparelhados, principalmente os da capitais dos estados. Até a palavra estado são bem desenvolvidos, principalmente os da capitais dos estados. Até aí tá excelente para você destacar um pouco mais as informações que a gente acabou de ler, falando um pouquinho mais sobre as atividades econômicas, né? Aquilo que gera maior número de empregos, gera economia para o país, tá? Ajuda na economia do país, da região e do país. E aí vocês concluem, tá? A aula de hoje realizando a atividade da página 307, ok? Então, turminha, beijo grande para vocês, fiquem com Deus, tá? Façam uma nova leitura, façam a resolução das atividades e concluam a aula de hoje. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.